Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui participando ao vivo, quem está assistindo a gravação, para quem está se perguntando, né? Que é isso? Onde estão as moedas? Que a Jéssica inventou? Que algumas pessoas já conhecem, né? Esse livro bem básico assim da constelação. É um livro que conta uma história e depois traz, dentro dessa história, tipo um conto, né? Traz algumas percepções dessa questão sistêmica da constelação, né? De onde que a gente deve buscar tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente sente que falta, ou aquela força, né, que a gente tanto quer para realizar as nossas coisas, né? As nossos sonhos, né? Descobrir o nosso ser. Entre tantas coisas, a gente vem falando muito de comunicação, né? Amanhã, terça-feira, tem o nosso workshop, dia 15 de abril, de comunicação sistêmica. Para que serve isso, né? Gente, o que nós somos, nós estamos comunicando. E o que a gente acha que a gente também está comunicando. Então, tem alguns enganos, às vezes, dentro da gente, por falta de conhecimento, por falta de encontrar onde estão essas moedas, né? De saber o que, que realmente a gente está honrando, se aquilo que a gente quer para nossa vida é um querer nosso, ou é um querer que veio da onde? Né? Baseado em medo, carência? Como é que é isso? A gente vai falar mais especificamente em comunicação amanhã no workshop. Mas hoje já é como se fosse algo preparatório, porque a gente vai falar de onde nós encontramos a nossa essência. E por que que muitas pessoas ainda estão no mundo demonstrando suas carências, achando que nada é suficiente para elas, né? Sempre querendo mais e não encontrando esse mais. E também, por outro lado, muitas pessoas estão no mundo se sobrecarregando demais, se doando demais, né? Se sentindo culpadas, achando que precisam se doar mais para merecer. Então, tem muitos vazios, tem muitas coisas que guiam as pessoas na sua existência, nas suas decisões. E esse livro que a gente vai estudar hoje, e depois o movimento de constelação que a gente vai fazer, fala a respeito disso. Para quem já conhece o livro, para quem já estudou comigo esse livro lá em 2021, né, com certeza terá outros pontos de vista agora, como eu tô tendo também, né? Eu reestudo direto esse livro, assim, pelo menos 2 vezes no ano, porque ele é muito simples e ele é muito bom e ele relembra algumas coisas. Eu gosto de dizer que é o livro número 1, né, da constelação. Assim, eu sempre indico para quem quer ler alguma coisa, ler ele, porque ele passa por dentro da pessoa, assim, né? A gente faz a gente olha para dentro da nossa história quando lê ele. E de início pode parecer estranho a gente pensar nessa coisa de receber as moedas. Como assim receber tudo que vem dos meus pais, se tem tanta coisa que eu não aceito neles, que eu não aceito deles? Mas vocês vão entender melhor a gente conversando aqui. Eu não vou fazer uma resenha geral assim do livro de todas as partes, senão a gente vai ficar horas aqui. Mas eu vou trazer a essência do livro. E eu convido vocês a lerem o PDF que eu coloquei lá, ou a estudarem pelo audiobook, né, no YouTube. Tem vídeos também, ou áudios que são resumos do livro. Então façam isso, porque é uma sessão de terapia. E façam isso mais de uma vez, se vocês puderem. É realmente muito bom. Eu, como consteladora, até hoje olho para esse conteúdo básico e redescubro coisas. E percebo coisas que eu não tinha prestado atenção. Então, para a gente começar a falar em conquistar e em comunicar uma vida que a gente deseja, a gente precisa se conhecer, a gente precisa reconhecer partes de nós e da nossa história que a gente está excluindo, porque isso acontece e muito. Eu já comentei aqui com vocês que uma das coisas que eu mais faço, que eu mais proponho, digamos assim, para o maior número de pessoas que eu atendo, porque para cada pessoa eu tenho, digamos, um protocolo diferente, cada um vem com suas particularidades. Mas tem algumas que até eu tô enxergando aqui. Tem um exercício que é assim, ó. Procure. Eu já propus aqui, né? Procure os defeitos, as dificuldades, as coisas mais difíceis que tu vê nos teus pais. Traga isso pra tua vida como uma potencialidade. Gente,
E isso rende mais de um mês de acompanhamento em constelação. E é muito bom, porque inclusive a gente consegue transformar a visão, muitas vezes observar que a visão que se tinha a respeito dos pais nem era uma visão sua, era uma visão colocada por outras pessoas, era uma visão da criança, era uma visão da mãe a respeito do pai, ou do pai a respeito da mãe. E a gente coloca todos esses véus, toda essa bagunça, e na hora de olhar para a potencialidade que a gente pode receber deles, a gente sobe uma muralha. Eu falei disso na semana passada para vocês, né? Algumas características que eu consegui fazer essa transformação e trazer um potencial para minha vida. Isso é bem importante. E tá dentro desse estudo do onde estão as moedas. E tá dentro também do estudo da comunicação sistêmica. Aquelas coisas que a gente acredita que a gente é, que a nossa família é, a história que a gente conta a respeito de nós, as pequenas coisas no dia a dia que a gente fala a respeito dos outros e da gente, tá construindo por completo a nossa realidade. Isso é uma coisa muito séria, muito séria. Então, se comunicar de forma mais equilibrada, se comunicar de forma sistêmica, na realidade é o que resolve tudo. O poder da palavra, o poder do pensamento e o poder da palavra. Virar as chaves, né? E tem formas, para quem não sabe, né? Tem formas de se falar até para melhorar uma questão de saúde. Palavras que a gente pode escolher, né, para trazer um benefício para o nosso corpo entender a energia das coisas. E o que que é a constelação? É um ressignificar pelas palavras, é um ressignificar pelos sentimentos, é revisitar o passado e fazer algo diferente com aquilo que aconteceu lá atrás, já que não vamos mudar o passado, mudar as percepções, ressignificar, comunicar algo diferente dentro de nós. E isso pode ser colocado no dia a dia, também como prevenção. Então é bem importante a gente olhar para a constelação com essa força que ela tem, não apenas de ressignificar um passado, mas de ressignificar a vida no geral e de prevenir novos emaranhamentos. Porque senão a gente está curando o passado, criando um monte de coisa aqui para constelar no que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Ou para os nossos filhos constelarem daqui a 30, 40 anos, né? Tomara que eles não demorem tanto. Eles vão ter maior acesso do que a gente, assim, vão chegar antes, né, nesse universo. Ou já nascem dentro, que nem a Eloá, que, meu Deus, com 6 dias de gestação já estava num retiro de constelação em Floripa. Bem interessante aquele retiro, um monte de gente botando a mão na minha barriga, não entendendo nada, mas depois descobri o que que era. Foi muito bom, mas outro momento eu conto para vocês. Vamos falar de onde estão as moedas. Tô aqui me recuperando, falando palavras para trazer cura. Tudo certo, gente. Já tô melhor que semana que vem. Semana passada, desculpa. Semana que vem eu vou estar melhor que hoje. Se eu quiser e se Deus quiser, né? Vamos lá. Não sei, né, se vocês conseguiram, não vou dar prensa em vocês, né, quem conseguiu estudar o livro ou não, mas eu desejo que vocês tragam também perguntas e coisas aqui durante a aula, se vocês sentirem, tá? Eu tô querendo fazer um movimento de constelação com as cartas hoje, depois, mas como toda aula é uma surpresa, vamos ver o que que se apresenta, né? Se apresentar alguma coisa diferente, a gente faz algo diferente, beleza? Então vamos lá. Eu quero ler para vocês rapidamente uma parte do livro, tá? Bem rápido mesmo. Uma parte que eu acho bem importante. E as outras partes eu vou dar uma explicada e vou trazer reflexões pra gente, pra cada um compreender onde estão suas moedas, né? E o que eu posso dizer pra vocês é que elas estão bem mais próximas do que aquilo que a gente imagina, na maioria das vezes dentro da gente. Porque o nosso livre-arbítrio, o nosso ponto de vista a respeito das coisas, ele é nosso, ele é interno. A nossa criança habita dentro da gente, então os pontos de vista que a nossa criança teve são nossos, né? Estão dentro da gente. Então tem coisas que são escolhas, assim, a gente ficar no sofrimento ou a gente trazer como potencialidade. E isso não é fazer pouco caso da dor de ninguém, tá? E porque eu tinha e tenho algumas e muitas dores ainda a respeito da minha história. Mas eu venho buscando um caminho para ressignificá-las
para trazer um potencial, para transformar isso em conteúdo para vocês. Então, assim, esse é um caminho eterno de todos e tá tudo certo. Não quer dizer que eu não vá olhar para as minhas dores. Como assim eu tenho que aceitar tudo? Como é que é isso, né? Calma. Calma, porque tudo que vocês sentem é importante. Mas a gente pode trabalhar em cima disso, tá? Para que isso seja um impulso, que vocês consigam se sentir melhores, tá? Vou ler um pedacinho aqui para vocês, então. Outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve um sonho. Uma pessoa teve um sonho. Deixa eu achar aqui. Para aí que eu baixei. Subi de novo. Aqui. Meu mouse tá meio louco. Vou de novo. Em uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos se eram muitas, se eram poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Também desconhecemos o metal de que eram feitas: ouro, prata, bronze, talvez até de ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria. Estava contente. Encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então decidiu caminhar até a casa de seus pais. Quando ali chegou, olhou para os seus pais nos olhos e disse: Na noite passada, vocês vieram até mim em sonho e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Não me lembro se eram muitas ou poucas, não sei do que eram feitas. Isso não importa, porque me sinto pleno e feliz. E veio lhes dizer: Obrigado. Elas são suficientes. São as moedas que eu necessito e as que eu mereço. Assim, eu as tomo com gosto, pois elas vêm de vocês. Com elas serei capaz de seguir meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, que como todos os pais se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos. Interiormente sentiram que podiam seguir dando a seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram: Você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-la onde quiser e não precisa devolvê-las a nós. São seu legado único e pessoal. São para você. Então o filho também se sentiu grande e pleno. Descobriu que estava completo e rico, e em paz deixou a casa dos pais. Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes no solo. Seu corpo também estava bem situado no solo. E diante de seus olhos, um caminho claro e um horizonte promissor se abriam. Enquanto percorria o caminho da vida, foi encontrando pessoas diferentes que o acompanhavam durante um trecho, às vezes mais longo, às vezes mais curto. Alguns o acompanharam pela vida toda: sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores, adversários também. Em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com sua natureza pessoal. E ainda que não estivesse livre dos pesares naturais da vida, o sentia como o caminho de sua vida. De vez em quando olhava para trás, para seus pais, e relembrava com gratidão as moedas recebidas. E quando observava o transcurso de sua vida, ou olhava para os seus filhos, se recordava de tudo o que conquistou, no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual. A imagem de seus pais surgia, e ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles, e que seu êxito, com suas conquistas, os honrava. Dizia a si mesmo: não há fertilizante melhor que as próprias origens. E então seu peito voltava a se encher, da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite em que sonhou que recebia as moedas. Agora sim. Outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho. Já que, cedo ou tarde, todos nós chegamos a ter esse mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas. Também não se sabia de que era e nem quanto era. Ao sonhar que recebia essas moedas, a pessoa sentiu certo incômodo. Sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento, dilacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite, remexendo-se agitado entre os lençóis. Ao despertar, ainda agitado, deixa eu admitir um povo que está chegando aqui. Vamos lá. Ao despertar,
Ainda agitado, sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e de inconformismo. Revoltado e envergonhado, decidiu caminhar até a casa dos seus pais. Ao chegar, olhando-os, disse: Na noite passada vocês vieram a mim, em sonho, e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas, não sei do que eram feitas, também não importa, porque me sinto vazio, prejudicado e ferido. Veio lhes dizer que suas moedas não são boas e nem são suficientes. Não são as moedas de que necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem, né? Aquela fala que a gente faz na constelação. Eu queria que tudo tivesse sido diferente, né? Portanto, não quero e não aceito. Ainda que tenha vindo de vocês, não querem que nem chegue perto de mim. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste, e eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. Diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham. Isso são leis da constelação, né? Aí tem outras partes aqui que vêm falando, tá? Eu não vou ler tudo, porque eu quero explicar algumas coisas. O que que acontece, né? Qual é a diferença entre um caso e o outro caso? Gente, óbvio que tem coisas que geraram sofrimento na vida da gente. Óbvio que, como filhos, a gente pensa que gostaria de ter recebido algumas coisas a mais, algumas coisas de diferente, algumas coisas na nossa história que não foram como a gente imaginou. Até pela nossa visão fantasiosa da vida, principalmente quando a gente é criança. De que os pais são perfeitos, né? De que a gente é o centro das atenções, o centro do mundo. Por receber visões parciais de uma coisa, de outra coisa, um parente fala uma coisa, um amigo fala uma coisa, a mãe do amigo fala outra, a mãe fala uma coisa, o pai fala uma coisa, a gente vai criando visões. E aí a gente começa a aceitar ou não a nossa realidade. Isso vem bem cedo, né? Como que nossos pais iam fazer a gente aceitar ou não alguma realidade? Mostrar pra gente que existia algo diferente, né? Se eles também só estavam dando o que tinham. Eu sei que é do livre-arbítrio de cada um também fazer transformações, as transformações necessárias. E às vezes a gente, como filho, cobra isso. Quando a gente se torna mãe, pai, né, muda um pouco, ou bastante, porque a gente começa a olhar para algumas dificuldades sentidas na pele, de coisas que a gente gostaria de fazer diferente e às vezes não conseguimos, mesmo com conhecimento. Então imaginem uma geração atrás de nós, duas, três, sem conhecimento nenhum. Às vezes eu penso que eu tenho o dever de me conformar com algumas coisas da minha realidade. Porque assim, gente, não era fácil a coisa. Não era fácil. Não adianta a gente fingir que pensar com a nossa cabeça de hoje numa realidade anterior. Porque não era a realidade. Isso há poucos anos atrás. Percebam quantas coisas vêm evoluindo na vida da gente em pouco tempo. Então a gente pode observar para 10, 20, 30 anos atrás, as coisas eram muito diferentes. Muito diferentes, extremamente diferentes. A minha mãe tem 56 anos e nasceu no meio do mato num lugar que não tinha energia elétrica, água encanada, sabe? Ia a pé para a escola, um tanto de coisas assim, há 56 anos atrás, gente, né? É ali, é pertíssimo. Claro que muitas outras coisas estavam acontecendo, né? Tinha uma urbanização já nessa época, mas na realidade da minha família, para o que a gente está vivenciando hoje, com tudo que está acontecendo com esse boom de informações, eu sinto que eu tenho o dever de pensar diferente, de me conformar, de olhar, de fazer diferente, de compreendê-los mais. Talvez eles não escolham mudar. Talvez as moedas que eles me deram são essas moedas aí mesmo. Eu não posso criar uma expectativa de que seja diferente. Mas o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode fazer? A única escolha que a gente tem: transformar pontos de vista. Transformar a comunicação interna a respeito do que a gente recebeu. Qual é a diferença dessas duas histórias, né? A primeira, a pessoa recebe erros, acertos, tudo o que aconteceu, sabemos que tivemos dificuldades, sabemos que tivemos coisas boas.
mas eu recebo e agora é daqui para frente. Vocês deram o melhor que tinham. Eu vou lidar com as minhas dores, eu vou dar um jeito, eu vou procurar um terapeuta e bola para frente. Quando eu encontro pessoas na minha vida, eu sou um ser mais íntegro, que não coloco tantas expectativas nos outros de que eles me deem aquilo que eu não tenho, porque eu sei que eu preciso buscar o que eu não tenho, nas minhas raízes, nas minhas origens. Então eu me relaciono do meu lugar, eu me comunico do meu lugar, eu tenho mais clareza de mim mesma. Essa é uma situação. Situação 2: revolta, inconformismo. Eu não aceito o que eles fizeram pra mim, achando que inclusive foi pessoal, né? Que tem mais isso. A gente às vezes não consegue entender que não é pessoal. Eu mesma já contei pra vocês que achava que meu pai saía pra beber e tal, porque não gostava de mim, porque não queria que eu tivesse nascido. Quando eu fui descobrir a história dele, gente, aquilo ali não tinha nada a ver comigo. Mas no meu tempo de revoltas, de inconformismo e de não querer receber as moedas dele, que ele tinha pra me dar, tudo eu achava que girava ao redor do meu umbigo. Era a princesa da Disney, no conto de fadas, sabe? E depois a gente começa a acordar para isso, que nós somos uma pessoa a mais também na vida dos nossos pais, entre tantas outras pessoas e tantas histórias que constroem o que eles são e que eles poderiam ter escolhido diferente, poderiam, mas não escolheram. Talvez não vão escolher. E o que que a gente faz com isso? Vamos continuar dando murro em ponta de faca, cabeçada na parede, entendem? Então tudo é uma questão de escolha. Eu não estou dizendo que o caminho é facílimo. Mas eu tô dizendo que com constelação é mais fácil. Hoje mesmo eu recebi mais um feedback de uma pessoa que tá. Eu propus para ela 3 atendimentos, a gente já fez 2. Um no grupo e um só eu e ela. Tem mais um pra gente fazer ainda. Olha, uma história bem complexa, gente. Bem complexa. Mesmo assim, né? É mãe abandonada, adotada por uma família, daí ela criada pelos avós, um pai que abandonou. Situação, assim, ó. Situação, né? E com a constelação, ela mesma disse hoje, as coisas estão se abrindo. Não sei como e nem por que eu me sinto mais leve. Eu tô vendo as coisas com mais clareza. Não sei o que que tá acontecendo comigo. Tipo assim, a pessoa fica, né? Meu Deus, se assusta mais com coisa boa do que com coisa ruim. Mas é legal isso, porque que eu falo e falo pra vocês, né? Do acompanhamento, de vocês virem toda segunda aqui, das pessoas virem fazer o acompanhamento individual ou virem pro grupo, porque vocês precisam reconhecer aquilo que estão recebendo. Porque vocês estão se transformando e se abrindo para receber as moedas, como elas são. Quando a gente pensa em algo maior, por exemplo, eu que acredito em reencarnação, respeitando todas as crenças aqui, já falei que constelação não se explica por religião, mas eu vou falar do que eu sinto, tá? Do que eu acredito, né? Eu fico pensando assim, gente, onde eu já vivi dentro da minha família? Em que lugar? O que eu ensinei lá atrás para plantar algo para que eu pudesse voltar e colher? Muitas vezes dentro de uma mesma família. Então, a gente não consegue enxergar nossa responsabilidade nas coisas também. Mas ela existe. Essa responsabilidade espiritual, quando a gente se abre para compreender isso, e essa responsabilidade sistêmica, que é de olhar que muitos vieram abrindo caminhos para que a nossa realidade seja mais fácil hoje. E eu sei que tu tem as tuas dores, que às vezes algumas moedas tu não quer receber. Só um pouquinho. Aqui não, isso aqui eu não quero. Isso aqui é horrível, fica contigo. Eu quero ser diferente disso. Eu sou muito diferente do meu pai, eu sou completamente diferente da minha mãe. Eu não aceito o que eles fazem, o que eles decidem, eu não quero saber. Porque se virem, né? Vai dizer. Vocês nunca pensaram assim? Eu já pensei várias vezes. Várias, não foi uma ou duas. Mas, gente. Quem somos nós para julgar os grandes? Quem somos nós?
Somos um serzinho pequeno que precisa aprender a olhar diferente para tudo isso. E não ser mais aquela criança birrenta que até hoje, depois de 30, 50, 70 anos, a gente tá batendo o pé, querendo aquelas coisas do jeito que a gente queria. E aí, o que mais que acontece com quem não aceita as moedas? Que é o segmento do livro. Que ali eu não vou ler tudo, né? Mas, gente, estudem esse livro, por favor, vou falar de novo. A gente chega num relacionamento e inconscientemente a gente pensa assim: este ser humano me salvará. Este ser humano vem aqui se relacionar comigo. Ele tem todas as moedas que eu preciso, que eu não recebi dos meus pais, e eu vou viver uma história completamente diferente dos meus pais. E eu vou receber tudo aquilo que eu mereço. O que que acontece? Uma criança se relacionando com um adulto. Um casal onde um é filho do outro. Onde há o medo de que se repitam coisas, onde um acha que só tem que receber e o outro acha que só tem que se doar. Um fica de um tamanho, o outro fica de outro, e a gente sabe que um casal prospera quando está do mesmo tamanho. Então, a gente busca essas moedas que a gente não recebeu na origem na vida, nas amizades. Quem se frustra horrores com amizades, mas meu amigo fez isso, minha amiga fez aquilo, porque onde é que você viu? Eu dei tudo de mim. Gente, tá buscando o olhar dos pais, tá buscando as moedas que não recebeu dos pais, que não se abriu para receber. Porque o Bert Hellinger diz: pelo simples fato de nos dar a vida, já seria suficiente. Isso é uma coisa que até hoje eu estou estudando, tá? Estou estudando, tem umas coisinhas que eu não me conformo também, gente. Estamos no caminho, estamos na caminhada, né? Então tem muita coisa que eu ainda estou estudando para compreender melhor. Isso, né? Como assim, né? Do simples fato de dar a vida, bota um filho no mundo e tchau, né? Eu fico pensando, bom, a oportunidade de estar aqui evoluindo, né? Ok. Mas é algo que eu venho estudando também. Chegamos num trabalho. Aí vamos lá, daí a gente quer impressionar a chefe, a gente quer que todos os colegas nos aprovem, a gente quer que todo mundo diga: Uhul, muito bem, você foi maravilhosa no seu trabalho. O que que essa pessoa está esperando? O olhar dos pais. Aí ela vê num chefe, numa chefe, um pai ou uma mãe, sabem? Ela vê nos colegas algo que pode suprir aquelas carências. Ela vê num terapeuta um pai ou uma mãe. Por isso que na formação a gente estuda as ordens da ajuda, para que a gente saiba ajudar do nosso lugar, para que um terapeuta saiba até onde deve ir na vida de alguém. Porque terapeuta não é pai, terapeuta não é mãe. E eu vou dizer para vocês, eu já falei, eu não sei se foi aqui nesse grupo, mas eu já falei, já contei histórias de pessoas que eu não constelei com carinho, e com amor, dei meu jeitinho de conversar com a pessoa e dizer não, porque eu senti que aquela pessoa estava colocando expectativas demais, não na técnica e na sua responsabilidade com a sua própria constelação, mas em mim. E isso não dá certo. Não dá certo. Por que que as pessoas dizem, ai, faz horas que eu quero fazer uma constelação? Faz horas. Mas daí agora que eu resolvi te mandar mensagem. Porque é assim, gente. Porque tem um momento. Porque talvez se viesse antes, não ia dar certo. Ia se frustrar, ia achar que o trabalho que não sei o quê, não ia querer fazer o que precisa ser feito, porque a constelação ela exige de nós também. Depois é uma transformação, tem mudanças, e até para aquelas mudanças que a gente quer receber, aquelas moedas que a gente começa a se abrir para receber, a gente precisa ter um fortalecimento, uma orientação, sabem? Então, por que que as pessoas se frustram, né? Por que que as pessoas focam no problema? Porque elas não olharam para sua própria história, para sua própria origem, não entenderam o propósito de tudo aquilo ali que aconteceu ainda, né? Ainda não entenderam, porque podemos compreender mais. Ainda não sabem o que precisam fazer com aquilo, e aquilo é uma matéria da escola, da vida daquela pessoa. E em algumas a gente está em recuperação, em algumas a gente reprovou, e a gente vai ter que passar de novo por algumas coisas.
Quando que a gente reprova, né? Quando que a gente reprova? Não entendi minha função lá com os meus pais. Cheguei num relacionamento e vivenciei um monte de coisa que eu queria que fosse diferente, mas não foi. Meu Deus do céu, socorro. Me livrei desse namorado. Agora eu acho outro. Aí veio outro. Aí a gente vive as mesmas coisas, ou pior do que aquilo, e não consegue entender, acha que a culpa é da pessoa e sofre, se frustra e não sei o quê, papapá, vai pro terceiro. Vive a mesma coisa ou pior, porque não compreendeu os sinais anteriores de que precisava olhar para sua origem. E aí é frustração, empilhando frustração em cima de frustração, foco no problema e foco no problema. Um terapeuta traz uma solução, a pessoa encontra objeção para tudo, que nem dos meus professores. Encontra um problema para cada solução que o terapeuta traz. Sabem? A Jéssica vem aqui e coloca 10 coisas que a pessoa pode fazer, a pessoa acha um ou dois problemas para cada uma das 10 soluções. Porque não tem como a gente dizer, né? Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, mas tem como a gente ampliar as possibilidades. Então tem um momento em que a gente precisa decidir, querer olhar e receber as moedas. Tá fazendo sentido para vocês isso? Tô viajando muito ou vocês estão entendendo? Escrevam para mim, perguntem. Deixa eu botar um sprayzinho aqui. Sim, eles rebate todas as opções. Aí a gente tem que estar no lugar nas ordens da ajuda também. O terapeuta, né? Não vamos salvar a pessoa dela mesma. A pessoa precisa querer. Um terapeuta não faz absolutamente nada na vida de alguém se a pessoa não estiver querendo. Eu sou uma pessoa bem realista e eu costumo deixar bem claro. Algumas pessoas já foram atendidas por mim aqui. Eu costumo deixar bem claro qual é a minha parte, até onde eu posso ir e qual é a parte da pessoa, para que ela entenda o que ela fez, o que ela não fez, o resultado que ela teve e o que ela não teve. E tá tudo bem, gente. Não é para mim que ninguém precisa provar nada. Quem vem ser atendido não precisa provar nada para mim. Eu preciso fazer o meu trabalho e ir até onde a pessoa tá podendo ir. Não tem problema nenhum, não é uma frustração, não é um horror, não é um erro. Cada coisa no seu lugar, a seu tempo, na sua camada. O terapeuta precisa entender isso. Porque senão também, o terapeuta buscar suas moedas, né? E em quem está atendendo, fica difícil também, né? Entendem? Então tem que ter clareza de todos os lados. Sem perguntas, vamos seguir aqui. Aqui em casa a gente está recebendo e dando moedas aqui. Um melhora da tosse e passa para o outro, daí o outro passa para o outro, daí quando o outro melhorou, já pega do terceiro que tinha pegado por último. E assim nós estamos indo. Tadinha, até a Eloá ficou com um tossezinho e febre esse final de semana. Mas vem melhorando, graças a Deus. Super concordo, é 50% de cada um, tem que ter clareza mesmo, sim. Sim, porque eu já passei por várias fases nesse lugar também, de terapeuta, né? A gente tem que entender o lugar de cada coisa, isso é bem importante. O que também é importante a gente observar, né? Tem muitas pessoas procurando sua essência, sua autoestima, sua missão, seu lugar no mundo. Gente, por mais graves que forem as feridas que tu passou na tua família, tu só vai te amar com integridade quando tu conseguir amar a tua história. Mesmo com dor, mesmo com dificuldade, né? Amar os pais com integridade. Meu Deus, que coisa! Que coisa, não é fácil. Mas a gente pode procurar facilidade. Porque o que a gente reprova nos aprisiona. Olha que coisa forte isso. E aí eu convido vocês a pensarem agora. O que vocês ainda reprovam? Fechem um pouquinho os olhos. Rapidinho, vamos fazer um exercício rapidinho. Fechem um pouquinho os olhos. Que vocês ainda reprovam em vocês, nos pais, na história? Que ainda causa memória de dor?
Procura nomear se conseguir, nomeia esses sentimentos. Não precisamos fazer nada com isso, é só a gente olhar, começar a trazer clareza. O que que tu ainda está reprovando, que ainda está te aprisionando, que não está permitindo que tu te veja com clareza. Devagarinho venham voltando. Se observe. A Thaís escreveu aqui: tem observado como é difícil quando um está evoluindo e o outro não, seja no casal ou com as amigas. E daí, fazer o quê? E aí, sair do lugar da heroína. Não podemos salvar. Não podemos salvar, não podemos salvar ninguém de si mesmo. Receber as moedas, né? Às vezes eu penso assim, não é só dos pais também, né? No sentido de que eu preciso aceitar a realidade das outras pessoas. Por que que eu ainda quero salvar? Por que que eu ainda quero mudá-las? Por que que eu ainda quero ser amiga de alguém que não está entendendo do jeito que eu sou agora? Né? Nem melhor, nem pior. Questão de objetivos. Que às vezes as pessoas pensam, ai, tenho muitos amigos da infância, tenho muitos amigos de muitos anos, tem aquela coisa. Mas e hoje faz sentido para ti? Porque inclusive isso diz aqui no livro, eu fiz uma anotação, que a gente precisa saber deixar ir, a gente precisa saber, na própria história diz isso, né? Deixar vir, deixar a novidade chegar, a gente precisa entender o significado que aquilo tem para nós. O que que eu tenho feito, Thaís? Assim, ó, bem essencial. Aprendido a ficar mais em silêncio. Porque as pessoas sempre esperam que eu fale. Às vezes a pessoa só quer atenção. Ela quer ser ouvida, ela quer que eu me envolva com ela, ela quer atenção, ela sabe que eu falo, que eu... Mas ela não está interessada em ouvir o que eu tenho para falar. Ela só quer que eu dê um tempo para ela. Por quê? Porque ela não recebeu as moedas onde ela tinha que receber, ela acha que eu que vou dar. E aí, ok, eu posso ser um ombro amigo, eu posso, né, conversar. Mas assim, eu converso uma vez, eu argumento, eu falo, a pessoa já vem com o mesmo assunto de novo. Eu digo, olha, eu já falei o que eu tinha para falar, quem sabe procuro uma terapia, já vou mudando de assunto, já vou saindo por onde entrou ali a coisa e vamos para frente, entendeu? Porque eu vou ficar ali resenhando uma tarde inteira, no outro dia a pessoa nem ouviu o que eu falei. E nem tem que ouvir se não quiser. Mas é a forma que as pessoas têm de chamar a atenção. Então a gente acha que às vezes o ser amigo, né? É fazer tudo pelos amigos, é salvar os amigos, é mostrar para os amigos, mas a pessoa às vezes não tá querendo ver. E é isso, gente. É assim com os pais também. Mesma coisa. Você precisa desbloquear. Olha aqui meu iPhone falando sozinho. Fica quieto, criatura. E quando é com a irmã, fazer o quê? Sim, com a irmã gêmea, que mora junto. Ai, ai, ai. Essa experiência eu vou falar só de achismo, que não é, não tenho essa experiência. Só tive na barriga por pouco tempo. Tô brincando. Mesma coisa, sabe? Seres individuais. E a evolução espiritual, ela é individual, mas ela acontece em conjunto para que a gente aprenda a respeito de diversidade. Mas o que cada um vai fazer com as suas moedas é de cada um. E não tem como querer mostrar o ponto de vista para outra pessoa, não tem como. O que eu defendo? Que a gente seja algo diferente porque é leve para nós e que naturalmente as pessoas percebam isso e se interessem pelo que a gente está fazendo. Porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente bate de frente, quanto mais não funciona. Acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação assim, né? Não funciona. Quando eu conheci constelação, quando eu conheci meu centro espírita, quando eu conheci algumas coisas que me fazem bem, eu tive um ímpeto assim muito grande de contar para todo mundo. Da minha família, dos meus amigos. Ai, meu Deus, assim, meu Deus, aquilo pra mim foi um. E as pessoas que acharam que eu tava ficando meio pirada. Porque, ai, olha a Jéssica com essas coisas agora. Jesus amado, que isso? Pirou. Fanatizou.
né? Mas para mim aquilo estava sendo uma descoberta, uma coisa fantástica. Eu pensei, gente, todo mundo precisa ver isso. Todo mundo precisa. Meu Deus do céu, a vida não era como eu imaginava, é outra vida. Para mim, estava sendo outra vida. Talvez o caminho daquela pessoa seja bem diferente do meu. Ou ela nunca escolha trilhar um outro caminho. E tá tudo bem. Tá tudo bem, ela que vai saber o que vai fazer com as moedas dela. E aí, passado-se um tempo, vou dar o exemplo da minha mãe. Passados uns 2 anos, a minha mãe observou algumas coisas em mim que chamaram a atenção dela. Posturas minhas com ela, posturas minhas com meu pai, posturas minhas de relacionamento e tal. Ela veio e pediu para eu constelar ela. Isso assim, 2 anos que eu já era consteladora, porque eu já vinha dentro da constelação há muitos anos. Mais de 10. Aí, passados-se uns quantos anos que eu já estava no centro espírita, nem lembro. Aí meu irmão começou a ir comigo e não sei o que, ela começou a observar umas coisas em nós e papai. Aí ela foi conhecer, hoje ela frequenta também, mas porque ela viu alguma coisa. Não foi porque eu falei. Então, para mim, o caminho é sempre esse. Seja por ti. E assim, se a pessoa quiser, ela perceberá e ela vai querer saber o que que tu tá fazendo. Para mim, a chave é essa. Porque tu também não vai dar, tu, todos nós aqui, não só tu quem perguntou, tu, todo mundo. A gente não vai dar, a gente não tem e a gente não vai dar as moedas para os outros. Eu hoje aqui, por enquanto, só posso dar minhas moedas para Eloá. 5 pessoas já perguntaram se eu tô grávida. Não tô grávida, gente, mas eu tô achando que já tem algo me cercando aqui. Já tem alguma coisa acontecendo. Mais gente querendo chegar para receber as moedas. Vamos ver. Mas por enquanto, nada concreto. Mas é engraçado isso, né? Como as coisas começam. E nós aqui, não, vamos esperar ela fazer uns 3 anos. Aí, esse final de semana, meu marido disse: Olha, não adianta, tem coisa que é, a gente sabe que tem coisa que. É a gente que escolhe, né? A gente acha que governa alguma coisa na vida, mas a gente começa a sentir a presença. Então, né? Tem algumas coisas assim que a gente acha que você governa, né? Não é bem assim. Deus é muito maior. Deus é muito maior. E isso é uma motivação também, né? Para que cada dia a gente possa querer receber mais as moedas, fazer algo bem bonito com elas para poder entregar para alguém coisas melhores. E no sistema familiar é importante eu falar isso também. Por mais que as coisas pareçam muito, muito, muito difíceis, a cada geração os caminhos vêm se abrindo, se ampliando e melhorando. Então pensem como era antes, determinadas coisas. Procurem saber mais a história da família de vocês, que é bem importante saber, né? Aí tem algumas coisas que fala aqui no livro, né? A respeito de questionamentos que eu já falei aqui, né? A gente encontra alguém para se relacionar. Será essa pessoa que tem aquilo que eu mereço? Será que essa pessoa vai me dar o que eu mereço? A pessoa sempre achando que merece mais, né? Aquelas moedas que eu não aceitei dos meus pais. Será que esse filho que eu estou tendo tem o que eu mereço? Quantas mães e quantos pais hoje têm filhos para colocar expectativas nos filhos de preencherem as suas vidas? Esse não é um bom caminho, gente. Que se tem alguém aí que vive a vida dos filhos, por favor, me procure, para nós dar um jeito nisso. Não, procure qualquer coisa que quiser para melhorar, tá? Mas eu digo assim que não é legal nem para vocês nem para os filhos, tá? As coisas têm um lugar. Então coloca expectativas demais nos filhos. Aí já mexe no lugar das coisas no casamento. Então assim, ó, né? Precisamos olhar para isso. Precisamos buscar nossas moedas de onde elas têm origem mesmo, né? Que significa aceitar essas moedas, né? Aceitar que tudo foi como tinha que ser. A gente vem falando aqui no grupo que os problemas são bênçãos para que a gente aprenda a resolver, para que a gente se fortaleça. É uma porta aberta de solução para nós e para o nosso sistema familiar. Aí a gente se pergunta, mas e se eu não gosto de algo nos meus pais? Por que que eu tenho que aceitar?
Tu não tem que aceitar que a tua vida seja assim. Tu tem que aceitar que eles são assim. O que que tu pode fazer de bom com isso? Porque todas as características de alguém, na realidade, na origem, elas são neutras. Mas os nossos pais escolhem o que estão fazendo com as moedas deles. A gente pode receber as mesmas moedas e fazer diferente. Por exemplo, tem pessoas que têm uma criatividade imensa, que criam coisas, e, meu Deus, assim, ó, a pessoa pode criar uma bomba, a pessoa pode criar um remédio para a cura do câncer, com a mesma criatividade. Entendem? Então, a moeda da criatividade é a mesma. Cada um faz o que quer com as suas moedas. Então, eu posso pegar aquelas moedas que vieram dos meus pais, de gerações e gerações e gerações, usar a característica que é neutra para fazer algo grande e bonito com isso. Entendem? Sair do julgamento. Elis. Ter ganhos em projetos que não são deles. Acredito que as moedas é isso, ter bênçãos de todos os grandes e o que não aceitar te faz buscar em outros mais tarde. Seria isso? Sim, Elis. Na constelação a gente diz, né, que os pais, os avós, os bisavós, eles são felizes quando nós somos felizes. Isso é uma coisa natural do sistema familiar. Mesmo que no início gere um desconforto, uma transformação de posicionamento e tudo mais, no fundo, cada um fica feliz no seu lugar, sabe? E depois ter que buscar mais tarde em outras pessoas e outras coisas, gente, é só uma baita de uma curva no caminho, porque nós vamos ter que voltar pro caminho reto depois. Não adianta. A gente vai ter que buscar na origem. Não tem para resolver, né? Quem quiser. Não tem. Não tem o que fazer. No livro também traz algumas características a respeito das leis sistêmicas, né? Características bem simples. Que os pais sejam grandes, já por darem a vida, eles já são os grandes. Que os filhos sejam filhos e sejam pequenos e aceitem. Eu posso me posicionar, eu posso dar limite, eu posso. Eu posso conviver o tanto que é saudável para mim. Tá tudo certo. Não se preocupem com isso. Aqui nós não estamos falando de aceitar tudo de braços abertos, se sujeitar a tudo. Eu acredito que vocês estão entendendo. Se alguém ficar com dúvidas a respeito disso, converse comigo, tá? Que os filhos não interfiram nos assuntos dos mais velhos. Gente, assunto de pai, de mãe, de vó, não é filho, não é neto que resolve. Mesmo que eles queiram te colocar dentro de uma situação, hoje a minha resposta é: eu fico com o que é meu. Eu não tenho condições de resolver isso, né? Procura alguém que possa te ajudar. Eu não me envolvo mais porque isso é muito pesado. Que os filhos honrem seus pais fazendo principalmente algo de bom com a sua vida, renunciando, portanto, às implicações trágicas dos que sofreram antes ou foram banidos do amor familiar. Devem abandonar a tendência de repetir os destinos fatais presentes em todas as famílias. Então a gente aceita, a gente observa, a gente honra o que foi e a gente escolhe fazer diferente. Não precisamos fazer igual. Por que que o que a gente renuncia, no sentido de não é renunciar, qual foi a palavra que eu falei? Aquilo que a gente nega, vamos dizer assim, nos aprisiona. Porque nos mantém no ciclo repetitivo. Nos mantém no que é fatal dentro do sistema familiar e é inconsciente. É inconsciente. E qual o lugar do terapeuta nisso, né? Acolher e amar todas as moedas de quem chega, sem confundir isso com as suas próprias questões, a sua própria vida. O terapeuta precisa ser amigo de todas as moedas, mostrar que existe um problema de visão e não gerar mais revolta, mais confusão, né? Volto a dizer, terapeuta não é pai, não é mãe, terapeuta não deve causar dependência nas pessoas, é preciso ensinar a pessoa a caminhar. Então, prestem bem atenção. Se vocês ouvirem assim algo que fomente uma atitude assim meio, tua mãe mesmo não sei o quê, teu pai mesmo não sei o quê, teu irmão não sei o que lá, cuidado com isso. Cuidado.
Porque, às vezes, como terapeuta, a gente tem que estar se examinando bem para não estar colocando coisas nossas em cima dos outros, indignações, problemas, sabe? Então, observem isso, tá? Procurem amar a realidade como ela é. Perguntas, gente. Fez sentido para vocês até aqui? Por favor, ninguém se revolte comigo. Com essa palavra aceitar, ela é bem assim, da gente aplicar numa intenção e às vezes a pessoa entender diferente, né? Como eu falei, se alguém não entendeu, se não ficou claro, se gerou alguma revolta aí, vamos lidar com isso aí. Faz parte também. Quando a gente se dá conta que as rédeas da nossa vida estão nas nossas mãos, ao mesmo tempo que é libertador, é revoltante também. Tá sujeito a ser. Por quê? Porque a gente se pergunta como é que eu não vi isso antes? Quanto tempo eu perdi? Eu podia ter feito diferente. Às vezes, quando o pai ou a mãe fazem a passagem, por exemplo, né? Não estão mais aqui. A pessoa vai parar para pensar. Eu podia ter feito, eu devia ter feito. Por que que eu não fiz? Olha a clareza que eu tenho hoje. Que na época não se tinha. Não tinha. Entendem? Então, assim, eu mesma quero me resolver o máximo que eu posso, assim. O máximo que eu consigo. Eu gosto de ser uma pessoa bem assim, de falar o que eu tô sentindo, de dizer para as pessoas. Eu costumo enfatizar. Talvez eu não esteja certa, mas eu tô me sentindo assim. Como que a gente pode olhar para isso, né? Ao invés de ficar, às vezes, criando conversa com outras pessoas lá, porque a fulana isso, porque a fulana tá fazendo aquilo, porque o fulano não sei o que que tu acha? Eu já sou assim, ó, corro o risco até de algumas pessoas se afastarem às vezes, né? Já aconteceu mais de uma vez. Querer ser honesta com os sentimentos e não fazer conversa paralela e as pessoas não entenderem, se ofenderem. Então, assim, a gente querer viver uma verdade, querer expressar o que a gente é, querer resolver as coisas na origem, exige da gente uma coragem, exige o não saber o que vem do outro lado, né? E exige, às vezes, a pessoa ouvir aquilo que ela não tá querendo ouvir. Tem um momento, tem um jeito, tem uma orientação para fazer isso também, né? Deixa eu ver o que que vocês estão escrevendo aqui. Que aula maravilhosa. Novas percepções, novos sentimentos. Que bom, Vânia. Luísa, primeira vez que eu ouvi que tinha que aceitar me causou um desconforto. Mas depois de começar a estudar, fui entendendo. Sim, sim. Tem coisas, Luísa, que me causam desconforto até hoje. E eu gosto de ser bem honesta aqui com vocês também, com o meu processo, sabe? Sei que também tem coisas que eu preciso preservar, porque a gente lida, enfim, na própria terapia, nas questões, na meditação, né? Cada um tem as suas coisas. Mas o que eu posso compartilhar com vocês, eu compartilho, porque nem tudo eu aceitei ainda. Nem tudo, né? Como eu falei, todos estamos no processo. Então a gente entende que precisa aceitar o que é tal qual é, né? E aí, depois disso, o que você faz com isso? As coisas que a gente queria que fosse, não são, né? É diferente. Por exemplo, primeira vez que eu conversei com meu pai, que eu disse assim, tive coragem de dizer, eu respeito o que tu escolhe para tua vida, né? Tu tem teu vício, tuas questões, tem tua convivência na vida aí, eu aceito, eu respeito o que tu faz, mas eu só vou conviver com isso em momentos em que tu escolher não estar bebendo. Então eu vou na tua casa 8 da manhã tomar um mate, a gente conversa, ou eu vou no teu trabalho, no intervalo. Festas, jantas, almoço, às vezes já não dava. Não vou. O que que eu poderia esperar dele? Que ele largasse tudo, porque imagina, não vou conviver com a minha filha. Vou, né? Vou escolher um dia da semana para não beber. Vocês acham que ele fez isso, gente? Aquilo ali é muito maior que ele ainda, né? Então, o que aconteceu foi que ele se isolou por diversos momentos. Na minha gravidez mesmo, acho que eu vi ele uma vez, né? Convive pouquíssimo com a Eloá. Se eu tivesse colocado expectativas, vou dar uma prensa no meu pai, pode ser que ele. Não, gente.
O que eu posso esperar do outro lado? Não tem como saber. Não tem como saber. E não tem a ver comigo. Tem a ver com o processo dele, com as moedas dele. Mas eu já tô lá estudando a história do meu avô, porque eu quero receber as moedas do meu avô, mesmo que meu pai não receba. Entendem? Então, assim, coisas. Deixa eu ver aqui o que que vocês escreveram em mais um comentário. Eles. Eu falo pro meu esposo sobre eles são os grandes e que devemos honrar, e ele não aceita. Aí trago uma explicação que não empurre para ele a clareza que isso traz na minha mente. Sim, porque ele não está estudando, ele não é um constelador que nem tu, né, eles? Mas tento fazer ele olhar para o lado e ver eles. Mas mesmo assim, ele estando reticente, ele começou a ter um olhar mais caridoso. Resumindo, eu procuro entender a negação dele e fazer disso aula para mim. Sim. Uma autorreflexão grande dizer isso. Sim, é o ser, gente. É isso que eu falei, né, Liz? É o ser, é. E também ver um limite, assim, para que a pessoa não afete a gente demais com aquela situação também, né? Porque às vezes a pessoa não quer fazer o processo dela, mas ela quer um atalho que a gente faça alguma coisa por ela. Então, esse lugar a gente tem que observar, para não se envolver demais também. Nem querer salvar, mas também nem querer se envolver, tem que prestar atenção. Cada caso é um caso, né? Pergunta, gente! Temos mais um minuto. Vai dar tempo de nós usar as cartinhas. Fiquem tranquilos, tá? Alguém mais sentiu desconforto em aceitar? Cara da Thaís. Ai, gente. Eu fico com o que é meu, hein? Vocês não se revoltem comigo, por favor. Vamos ler o livro, vamos se tranquilizar, vamos se entender melhor. Vamos pra frente. Quando eu conto a história de que eu terminei um relacionamento, um noivado, desmarquei um casamento, fiz todo um movimento, depois fui embora e tal. As pessoas ficam assim, meu Deus, mas o que é isso? Mas que, não sei o que, né? Gente, graças a Deus, que maravilha, foi um divisor de águas na minha vida. Hoje, né? Hoje eu penso assim. Na hora dói, na hora dói, mas a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Eu vou ficar aqui contando história que eu fui vítima, que o outro foi o vilão, que o outro não sei o que, que a outra não sei o que. Gente, que propósito isso teve na minha vida? Muitos. Até minha transição de carreira tem a ver com isso. O casamento que eu tenho hoje tem a ver com isso. Porque se os meus relacionamentos atuais, o novo, só tem sucesso quando o que veio antes está em paz. Como eu vejo a relação dos meus pais, como eu vejo os meus relacionamentos anteriores, como eu me vejo. Que grande propósito, quantos erros eu poderia estar cometendo hoje se eu não tivesse vivenciado tudo aquilo. Mas é um processo, né? A Thaís é comunicadora, ela é maravilhosa na expressão. Toda de TVs e vídeos e rádios. Demorei para aceitar, agora estou aceitando melhor. Sim, pouco a pouco, vamos lá. Para variar, já passei um minuto, vamos tirar essas cartas de uma vez. Ai, gente. Uhum. Vamos lá. Vou tirar uma leitura para todos. É que o Botox venceu. Ai, essa Thaís me mata. Ainda bem, também não dá para ficar sem expressão, né, gente? Que isso. Vamos lá. Quero que vocês fechem um pouquinho os olhos, respirem profundamente. Inspirem bem profundamente, segurem um pouquinho o ar nos pulmões, soltem os ombros, soltem o ar e relaxem mais o corpo. Mais uma vez, inspirem profundamente, segurem o ar, soltem os ombros, soltem o ar. Sigam nessa concentração.
E eu pergunto aqui a todos nós, o que nós precisamos fazer para aceitar as nossas moedas, para realmente caminhar, descobrir quem a gente é, cumprir a nossa missão? Qual é a primeira atitude que nós precisamos ter na nossa vida? Devagarinho venham abrindo os olhos. Quem já recebeu alguma resposta aí já anota. Interessante. A carta da morte. Deixar morrer. Deixar morrer pontos de vista. Deixar morrer o que a gente acha que é, mas não é. Deixar morrer as ideias de que a gente não sobrevive sem determinada coisa, sem determinada pessoa, sem, né? A morte é o desapego. Ela fala por si só, mas ela mostra que quando a gente deixa morrer, guiado pelo cavalo da vida, a gente pode confiar nesse cavalo. A morte passa, arrasta um monte de coisa, leva, abre espaço, e lá no fundo tem um sol, tem água. Então, existe a luz. Depois da morte é o renascer. Então, tem alguma coisa que precisa deixar morrer aí dentro, gente. Tem alguma coisa. Às vezes é o orgulho. O que os outros vão pensar? Sabe? Que eu defendi tanto tempo essa ideia que agora não tem mais nada a ver comigo, mas eu continuo defendendo, porque imagina se eu vou falar o contrário. Sabe essas coisinhas assim, básicas da vida? Segunda carta. Eu fui tirar uma e caiu a outra, então. Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas, ao contrário do de Paus e de Espada, né? O de Copas e o de Ouro, de Ouros, ele olha pra frente. Os outros levam pro passado algo que tem que olhar correndo, né? Que significar lá um negócio assim. O Cavaleiro de Copas, ele não tá correndo, né? O cavalo tá caminhando, tá numa boa, a vida tá dizendo confia em mim, mas tem uma verdade se apresentando para ti aqui e agora que talvez tu não esteja querendo ver. Tá bem no sentido da carta da morte. Tem uma verdade escancarada aí dentro de ti, tu sabe o que que é. Bem direitinho, bem direitinho. E é preciso olhar para essa verdade, que as moedas que tu está precisando receber agora, as partes delas, assim, alguma coisinha para olhar lá na tua história, mas com o que está acontecendo hoje, entendem? O que está influenciando no hoje. Tem alguma verdade, alguma coisa aí, e tá bem clara, tá? Não tá oculta, tá bem clara. Tá faltando uma aceitação. Depois vocês me contem, tá? Por favor, como é que tá isso para vocês? Agora, em que sentido é essa verdade? Vou tirar mais uma para a gente finalizar. Para onde a gente precisa olhar? Tá ali, meu bem. Participação especial. Que verdade é essa? Ai, não faz essa cara de medo, Thaís, pelo amor de Deus. Bem. Rainha de Ouros, né? Gente, é tu aprender a cuidar de ti. É tu pegar toda a tua história, a tua vida, os teus sentimentos, tu mesma, te colocar no colo, que nem essa rainha tá colocando essa moeda de ouro. E ela diz assim, ó, que já podem ter havido, por exemplo, abortos que precisam ser vistos e significados, coisas que já morreram lá atrás, coisas passadas assim, ou até tu encontrar o teu lugar na tua família, dentro dos teus irmãos. Ela traz esse sentido também. Mas a Rainha de Ouros, ela traz essa vida material, esse material, essa convivência aqui nesse plano. A convivência com a natureza, esse resgate do feminino, esse sentir, esse gostar da tua própria companhia, sem medo de estar só, né? Então ela traz esse carinho, esse amor.
essa reconexão. Quem tá bem louca com o masculino a mil, fazendo 500 mil coisas, não tem tempo pra nada, respira. Respira. Vamos esvaziar um pouquinho a cabeça. Vamos se olhar. Vamos olhar para o que precisa morrer, vamos tomar um tempo, vamos olhar para as verdades que a gente precisa olhar, que o nosso corpo já está trazendo, já está comunicando, ó, os assuntos do workshop aí. Quem não se inscreveu ainda dá tempo. Vou mandar o link lá de novo. Vai ser fantástico, gente, amanhã, tá? Muitos conteúdos bem legais. Prática, PDF de fala sistêmica, coisas que vocês vão poder usar no dia a dia de vocês. É, algumas coisas a respeito dessa comunicação, tá? Prática também da constelação. Então se inscrevam que ainda dá tempo. É amanhã às 19h30. Então, assim, gente, acho que ficou claro, né? Mais claro impossível. Ai, ai, deixa eu ver as carinhas de vocês. Um prazer estar aqui para mais esse momento, tá? Muito obrigada mesmo pela confiança, por tudo. Eu queria ter tido mais tempo, né, para a gente conversar a respeito das cartas, mas também às vezes os conteúdos vão vindo, as informações vão vindo e eu vou falando e daí vocês vão interagindo. Tudo como tem que ser. Eu já não sou uma pessoa que planeja demais, porque eu sei que as coisas vêm vindo e eu vou fazendo ali, né? Então, não adianta criar muita expectativa a respeito de como as aulas vão funcionar em si, né? Mas desejo que tenha gerado valor para vocês, tá? Eu quero trazer nas próximas aulas, não livros inteiros, mas assim, partes de livros de constelação, textos, coisas para a gente vir estudando, se direcionando. Esse livro eu peguei inteiro porque ele é básico, para mim ele é o número um, assim do início, do princípio dos estudos no Clube Sistêmico em 2021. Ele foi o número um, né? Tem a aula um. Até quem quiser acessar, eu posso compartilhar também. Eu tenho essa aula gravada até hoje. Até eu vou reassistir para ver minhas percepções lá de 4 anos atrás. Mas falei bem mais do livro também em si, né? Porque a gente tinha como objetivo o estudo dos livros, assim, bem aprofundados. Esse estudo nosso do grupo gratuito hoje, eu penso em trazer algo bem para a vida de vocês, assim, bem direcionado, não tanto conteúdo técnico, tá? Mas aí vou passando para vocês, assim, as coisas que vierem e o texto da semana que vem também. E a gente segue constelando e fazendo tudo aí, tá? Perguntas, compreensões, o que vocês estiverem precisando, conversem comigo depois. Vamos seguir aqui com as alunas do grupo de constelação e conversar, abrir o microfone, falar suas percepções. Deixa eu ver aqui o que a Elise escreveu para a gente finalizar. Gratidão, gratidão, obrigada, Jussara. A frase bateu, doeu, pega que é teu. Nunca fez tanto sentido. Amei a aula de hoje, gratidão imensa. Como sempre, muita coerência com o necessário diário, gratidão. Essa frase é bem boa, né? Bem boa também. Hoje eu tava mandando um áudio para uma outra mentora, uma pessoa assim que eu gosto de conversar, e eu disse para ela que eu tava examinando algumas coisas em mim e tal, né? Que eu tava vendo um padrão de pessoas chegando até mim. Normalmente eu preciso observar, porque daí tem algo em mim daquilo, né? Eu tava conversando com ela e tal. E é isso aí, bateu, doeu, pega que é teu, e com amor, e vamos pra frente, né? Márcia, eu vi a indicação do livro e pensei, acho que conheço. Aí tu falou que já havíamos visto e me lembrei. Sim, tu tá desde aquela época, né, Márcia? Verdade. Tu é uma das guerreiras antigas aí. Então tá, minhas queridas, um grande beijo. Vou finalizar a gravação aqui.